Oi meninas, tudo bem? Espero que estejam todas muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre divisão celular. Se você não viu a aula anterior, é muito importante para que entenda a meiose, volte uma aula e assista mitose, tá ok? Porque lá alguns conceitos iniciais nós vamos continuar utilizando aqui para o entendimento da meiose, beleza? Aqui, ó, a gente inicia a aula com essa imagem de o processo de fecundação. O gameta masculino, o espermatozoide fecundando o óvulo, gameta feminino, para a formação de um ser diploide, 2N, o zigoto. Tá ok? Por que eu começo com essa imagem nessa aula? Pelo seguinte, foi feito um estudo de sequenciamento genético de 56 espermatozoides de um único homem. Então, foi lá, um homem pegou 56 espermatozoides e fez um estudo, um sequenciamento do material genético. E perceberam que havia diferença desse material genético de um espermatozoide para o outro. Eles não eram idênticos. O que isso significa, gente? Por que um espermatozoide não era idêntico ao outro? Porque durante a formação desses espermatozoides, que são gametas, houve um processo chamado meiose, de divisão celular, e durante essa meiose tem uma situação, um processo muito importante que chama crossing over, que nós vamos ver o que isso significa. Graças a esse crossing over, que existe essa variabilidade genética, que um ser é diferente do outro. Porque se não existisse esse crossing over, todos nós seríamos geneticamente iguais e certamente já teria sido extinto do planeta Terra, porque sem variabilidade não tem evolução, né? Então, alguma praga, alguma desordem já teria dizimado a vida na Terra. A variabilidade genética é essencial para que haja vida, para que haja evolução. Então, por isso que um gameta não é identicamente, em termos genéticos, iguais uns aos outros, por causa desse processo incrível que nós vamos falar agora, que é a meiose. Então, vamos lá entender o que é a meiose? A meiose, gente, também é um processo de divisão celular, assim como a mitose. Só que o que diferencia? Qual que é o principal objetivo aqui da meiose? Formação de gameta, tanto masculino quanto feminino, e formação de esporos. Só que na aula de hoje, nós vamos dar mais enfoque à formação dos gametas, tá ok? Olha aqui essa imagem que eu trouxe. Aqui na meiose, nós vamos ter uma célula mãe, ela é diploide, tá? Essa célula mãe, reparem que a meiose, ela vai ser dividida em duas etapas. Eu vou ter a meiose 1 e a meiose 2. Agora, resumidamente, na meiose 1, eu vou ter uma célula mãe diploide, 2N, e no final desse processo, eu vou ter duas células N, haploide. Então, repare que na meiose 1, uma célula diploide vai dar origem a duas células haploide. O que isso significa? Por exemplo, células somáticas, nosso corpo. Eu tenho 2N igual a 46. Não é isso que nós vimos, o número de cromossomos do ser humano? 46. Durante o final da meiose 1, eu vou ter duas células, cada uma com 23 cromossomos. Ou seja, célula haploide. Reparem que então que na meiose 1, eu reduzi a minha quantidade de cromossomos para metade. Eu tinha uma célula com 46 cromossomos, no final da meiose 1, eu vou ter duas células com metade do número de cromossomos, 23. Então, a meiose 1, a gente chama que ela a gente diz que ela é reducional, ou seja, ela vai ter um número de cromossomos reduzido pela metade. Ok, cheguei no final da minha meiose 1, eu tenho duas células haploides. No final da minha meiose 2, eu vou ter 4 células. Olha aqui a minha imagem, ó. Já estou com 2 células. No final da meiose 2,
eu vou ter 4 células haploides. Repara que a primeira célula aqui, ó, ela formou 2 células haploides. E aqui a outra célula, a segunda, formou mais 2 haploides. Então, reparem que na meiose 2, células haploides, 2, dão origem a 4 células haploides. Tá ok? Então, o número de cromossomos mudou? Não. Continuando no exemplo que a gente deu, eram 23 cromossomos, ela continuou haploide com 23 cromossomos. Então, essa segunda fase da meiose, a gente fala que ela chama de equacional, porque mantém o número de cromossomos da espécie. Belezinha? Então, olha só, mostrando aqui as 2 fases da meiose, ó. A primeira, uma célula dá origem a 2, com metade do número de cromossomos. E aqui a segunda etapa da meiose, as 2 células vão dar origem a 4 células, porém com mesma quantidade de cromossomos. Por isso ela é equacional. Vamos aqui agora para as fases da meiose. Bom, intérfase. Intérfase, gente, vocês viram que tem tanto na meiose quanto aqui na mitose. Intérfase é justamente o período que a célula não está se dividindo. É o período que ela está se preparando para começar essa divisão, o processo de divisão. Se ela não está se dividindo, a célula ela está ativa o tempo todo. Todo o metabolismo está acontecendo lá, de forma natural. Então, nesse momento de intérfase, vai estar tendo duplicação de material genético, síntese de proteína, tudo bonitinho, beleza? As fases da meiose são as mesmas da mitose. Lembra? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Lembra aquela coisinha besta que eu falei para vocês gravarem? Prometo a Ana telefonar, que é para lembrar esse tanto de nome dessas fases do processo de divisão. A diferença aqui, ó, vai ser que a meiose, ela vai ter 2 etapas, meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é dividida em prófase, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Repare aqui que dentro da prófase 1 existem algumas subfases, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Não se preocupe com essas subfases, que nós vamos falar mais da fase de paquíteno, que ocorre um fenômeno muito importante lá, que é o crossing over. As outras não costumam ser muito cobradas. E a meiose 2 também tem as mesmas fases, porém com características diferentes. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Ok? O que acontece na prófase 1? A prófase 1, gente, é o momento que a célula já iniciou o processo de divisão inicial dela e os cromossomos eles estão se preparando para começar a se movimentar. Então, ela é a fase mais demorada dentro da meiose, às vezes ela dura semanas para acontecer. Nessa fase, a gente vai ter, primeiro evento, desaparecimento da carioteca. Lembra que é aquela membrana que envolve o núcleo? Já que os cromossomos precisam se movimentar, é necessário que essa carioteca desapareça. Desaparecimento do nucleolo. Nucleolo, lembra que eu fiz aquela comparação que é como se fosse um mini núcleo dentro do núcleo, que está ali associado à questão de síntese de proteína, de RNA mensageiro. Como o DNA ele está inativo agora na prófase, não tem por que sintetizar proteína. Então, esse nucleolo desaparece na prófase 1. O material genético, ele começa a se condensar. Então, aquele cromossomo, aquele DNA, ele começa a ficar enroladinho, a se condensar, a diminuir de tamanho, justamente para facilitar esse transporte dentro da célula. Lembra? Falei na aula anterior? Imagina um fio de novelo todo aberto. É mais difícil de transportar, não é? De movimentar. Então, é mais fácil eu enrolar todo esse novelo. Fica mais fácil para o transporte, não fica?
Então, é por isso que esse material genético começa a se condensar, a enrolar. Outra coisa muito importante que acontece na prófase 1 é a formação do centrosomo. Olha aqui, ó, amarelinho, ó. Eu tenho aqui o centrosomo, cada um num polo da célula, tá? Cada um numa extremidade, para formar a fibra do fuso. Lembra que esse centrosomo, que é formado por 2 centríolos, nesse movimento eles vão deixando essa fibra do fuso? E é justamente essa fibra de fuso que vai laçar o cromossomo, né, aderir nele ali, para que haja movimentação desses cromossomos, tá ok? E duplicação dos centríolos, que vão para os polos das células, que nós já falamos. Uma outra coisa extremamente importante que acontece nessa etapa, prófase 1, olha só como ela é longa, a gente chama de sinapse. Esses cromossomos, eles vão começar a ficar empareados. O que que significa? Eles vão começar a formar parzinho. Sempre um cromossomo vai estar formando parzinho com o outro. Esse processo se chama sinapse, tá ok? Então, olha aqui, eu tenho um cromossomo cinza, que carrega um tipo de informação, e um cromossomo vermelho, que carrega outro tipo de informação. Um cromossomo veio do meu pai e outro cromossomo veio da mãe. Então, eles começam a ficar empareados pelo processo de sinapse. Aí, gente, vai acontecer uma coisa muito legal. Olha aqui, antes para vocês entenderem, acompanha aqui comigo, ó, esse cromossomo vermelho, tá? Ele é um cromossomo, mas ele tem quantas cromátides irmãs? Lembra lá da nossa aula de núcleo celular? Olha só como uma coisa está ligada à outra. É um cromossomo, mas eu tenho 2 cromátides irmãs sendo ligadas aqui pelo centrômero. Aqui a mesma coisa no cinza. É um cromossomo, só que está ligado 2 cromátides irmãs. Esse fenômeno de quiasma, que acontece na prófase 1, uma cromátide irmã se une à outra para haver troca de material genético. Lembra que eu falei que a meiose para a formação dos gametas tem que ter essa troca de material genético que vai dar essa variabilidade incrível às espécies? Então, nesse fenômeno de quiasma, ó, repara ó, que uma cromátide irmã, as perninhas dela, vamos dizer assim, elas se entrelaçam na outra. Esse é o primeiro passo para que haja troca de material genético. Tá joia? E aí, o que é de fato essa troca de material genético? Gente, essa troca de material genético é a famosa que eu falei lá no início da aula, crossing over. Gente, isso é mágico, crossing over. Porque esses cromossomos, com essas cromátides irmãs, lembra que os cromossomos estão empareados? Eles vão trocar pedaços entre cromossomos homólogos. Então, suponhamos que eu tenho aqui, ó, cromossomo que veio da minha mãe e cromossomo que veio do meu pai. Essas cromátides irmãs vão se entrelaçar através do processo de, acabei de falar para vocês, de quiasma. Depois eles vão trocar um pedacinho, ó. Vou colocar aqui a tampa desse cromossomo amarelo nesse e a tampa laranja nesse. Olha só, os cromossomos eles trocaram. Repara agora que eles têm, esse cromossomo tem um pedacinho do amarelo e esse cromossomo tem um pedacinho do laranja. Esse processo é conhecido como crossing over, ou seja, tem troca de material genético entre cromossomos homólogos. É importante esse fenômeno? Gente, esse fenômeno é tudo. Esse fenômeno é tudo para que haja essa variabilidade genética. Para que eu seja diferente de você, para que as espécies sejam diferentes entre si. E como eu disse, para a gente não ser dizimado, é isso que proporciona a evolução das espécies, essa extrema variabilidade que existe. Tá ok? Então, crossing over está relacionado com essa variabilidade. Então, aqui, só demonstrando através da imagem, mas vocês lembram dessa caneta, dessa analogia que eu fiz, que não tem como errar. Tá joia? Então, olha só, eu tenho aqui um cromossomo azul, um vermelho.
Aqui está começando as cromátides a se entrelaçarem através do quiasma e o processo de crossing over. Repara aqui que o cromossomo azul ficou com material genético do vermelho e o vermelho ficou com material genético do azul. Beleza? Por que eu pus paquítono aqui do lado? Lembra lá das subfases da prófase? Então, às vezes isso pode cair em prova e tal. É importante vocês saberem que esse fenômeno de crossover, ele acontece na subfase prófase 1, paquítono. Beleza? Agora vamos para a metáfase 1. Metáfase 1, gente, o que vai acontecer nessa etapa? Aqueles cromossomos que já estão empareados, lembra que aconteceu crossing over já. Então, deixa eu voltar aqui com a minha caneta já com crossing over. Aqueles cromossomos que estavam empareados, eles vão ficar no centro da célula, um debaixo do outro, tá? Eles vão ficando no centro da célula, formando o que a gente chama de placa equatorial. Nesse momento de metáfase, as fibras do fuso, formadas lá pelo centrossomo, elas já estão presas no cromossomo, que é para fazer essa movimentação. Tá, joia? E esse momento de metáfase é o momento mais legal que a gente tem para fazer o estudo, tanto da mitose quanto da meiose. Lembra? Eu já comentei sobre isso. Por quê? É nesse momento que os cromossomos eles vão atingir o grau máximo de ficar enroladinho. Então, fica fácil para fazer o estudo por microscopia, por exemplo, na metáfase, porque vai estar, assim, o máximo de enroladinho esses cromossomos. Então, fica mais fácil para visualização. Tá joia? Então, olha aqui. A metáfase, olha lá, um cromossomo, esse parzinho de cromossomos pareados vão ficar um debaixo do outro, formando a placa equatorial. Joia? Vamos para a próxima fase. A próxima fase é a anáfase. A anáfase, gente, ana vem de separação, lembra? Na anáfase, esses cromossomos homólogos que estavam em parzinho, eles vão se separar. Eles vão ser puxados para os polos da célula, através das fibras do fuso. Lembra? Então, esses cromossomos vão ser separados, cada um vai para um polo. Então, vai haver separação dos cromossomos homólogos. Então, olha aqui. Repara que eles continuam empareados, eles continuam em pares. Só que cada cromossomo foi para uma extremidade da célula. Tá ok? Ó? Então, olha lá, eu tinha 4 cromossomos. Foram 2 para um lado e 2 para o outro. Essa é a fase de anáfase, de separação. E para terminar a meiose 1, a última fase é a telófase. A telófase é tudo que aconteceu na prófase ao contrário. Lembra o que tinha acontecido na prófase? E aqui está finalizando essa primeira etapa da meiose. Então, a carioteca volta, o nucleolo volta, ou seja, se o nucleolo volta, já começa a haver produção de proteína, síntese de proteína, e o DNA já começa a se tornar ativo. Os centríolos são divididos. Para quê? Para ir o centríolo para uma célula e o centríolo para outra célula. Citocinese, que é o processo de divisão do citoplasma. Afinal de contas, eu quero formar 2 células no final. Então, cada célula tem que ter o seu citoplasma. E os cromossomos começam a se desenrolar. Se eles começam a se desenrolar, significa que eles já começam a ficar ativos. Então, olha só que legal. Aqui eu tenho a primeira etapa da meiose. As 4 etapas da meiose. Então, aqui na prófase 1, está mostrando todos os mecanismos. Quantos cromossomos eu tenho aqui, gente?
3 cromossomos com 6 cromátides irmãs, não é isso? Aqui, ó, mostra a metáfase 1, os cromossomos formando a placa equatorial, um debaixo do outro, através dos fusos mitóticos. Aqui a anáfase, esses cromossomos, já teve crossing over, tá, gente? Lá na prófase 1, já teve essa troca. Aqui na anáfase 1, esses cromossomos sendo separados, cada um indo para uma extremidade da célula. E aqui na telófase 1, a gente tem, portanto, as nossas 2 células formadas. Tá ok? Com metade do número de cromossomos. Então, eu tenho uma célula 2N no começo da minha meiose e no fim dessa primeira etapa eu tenho 2 células haploide com metade do número de cromossomos. Tá joia? Então, por isso que ela é dita reducional. Aí, antes da gente ir para a segunda etapa da meiose, esse período aí de intervalo é chamado de intercinese. Agora vamos iniciar a segunda etapa da meiose. Para que serve essa segunda etapa? Lembra lá no iniciozinho da aula? Primeira etapa, eu tenho uma célula diploide, no final vai formar 2 células haploides. Por isso ela é reducional. O número de cromossomos cai pela metade. Agora, aqui na meiose 2, eu vou ter 2 células haploides, que foi formada lá na primeira etapa, e no final dessa meiose 2, eu vou ter 4 células também haploides. O que isso significa? Manteve o número de cromossomos, então ela é equacional, tá joia? Então, ó, como eu já tenho 2 células, estão as 2 aqui representadas. Elas já sofreram crossing over lá na prófase 1. Então, se vocês olharem aqui os cromossomos, olha lá, ó, o vermelho já tem um pouquinho de azul e o azul já tem um pouquinho de vermelho, porque já teve essa troca de material genético. Aqui na prófase 2, gente, o que vai acontecer? Não tem crossing over. Isso já aconteceu lá na prófase 1, beleza? Duplicação do centríolo. Porque essas células vão se dividir novamente. Então, os centríolos vão se dividir. Tá ok? Um para cada polo da célula. Some a carioteca e some o nucleolo. Some a carioteca para quê? Justamente para ter movimentação do cromossomo. E o nucleolo? Toda vez que vai haver divisão celular, o DNA ele se torna inativo, então não tem síntese de proteína, nucleolo desaparece. Gente, essa segunda etapa da meiose é muito parecida com a mitose, tá? Os cromossomos começam a ficar enroladinhos para haver o transporte entre eles. Tudo isso que eu falei, gente, está acontecendo nas 2 células formadas, tá joia? Na metáfase 2, gente, os cromossomos, eles vão se organizar um debaixo do outro, formando a placa equatorial. Só que tem uma diferença muito grande entre a metáfase 1 e a metáfase 2. Lembra lá na metáfase 1, eles também ficavam um debaixo do outro para formar a placa equatorial. Só que eles estavam empareados, eles ainda estavam em parzinho. Só que lá no final da meiose 1, lembra o que aconteceu? Essas células, elas se dividiram, uma célula formou 2, só que com a metade do número de cromossomos. Então, aqui na meiose 2, essas células formadas, elas já não estão com cromossomos empareados. Esses cromossomos já estão sozinhos, porque eles já foram reduzidos, as quantidades já foram reduzidas lá na metáfase 1. Olha aqui, para ficar mais claro, olha esse desenho. Eles estão, olha só, um debaixo do outro, só que não estão em parzinho. Eles não estão empareados mais, eles estão sozinhos. Tá joia? Repara, ó, crossing over, já ocorreu.
Anáfase, separação desses cromossomos. Então, o que vai acontecer nessa fase? As cromátides irmãs, elas vão se separar. Cada uma vai para um lado e vão passar a se chamar cromossomos e não mais cromátides irmãs. Então, suponhamos aqui, ó, tenho aqui o meu cromossomo. Opa! Tenho aqui o meu cromossomo. Um cromossomo duplicado. Já teve crossing over. O que vai acontecer? Essas cromátides irmãs vão se separar e cada uma vai para um lado, para ver o processo de divisão. Então, olha lá, eu tinha aqui nessa célula 2 cromossomos. Cada cromátide irmã foi para uma extremidade. A mesma coisa está acontecendo aqui na segunda célula formada. Bom? E por fim, a telófase. Telófase, gente, sempre é o contrário do que aconteceu na prófase. A célula já está no finalzinho da meiose, então a carioteca vai ressurgir. Cada célula formada vai ter uma carioteca. O nucleolo vai reaparecer. Se o nucleolo reaparece, a célula volta a sintetizar proteína, o DNA se torna ativo. Cromossomo começa a desenrolar para ele ficar ativo. Centríolos vão se separar, cada centríolo vai para uma célula formada e acontece o processo de novo de citocinese, que é a divisão desse citoplasma. Cada célula vai ter o seu citoplasma individualizado. Olha aqui, galera, a telófase 2. As células eram haploides, lembra? N igual a 23, no exemplo que eu dei. Elas continuam haploide no fim da meiose 2. Então, repare aqui que eu tinha 2 células no início da meiose 2. No fim da meiose 2, eu vou ter 4 células, todas as 4 com 23 cromossomos. Manteve o número de cromossomos. Por isso, ela é dita equacional, a meiose 2. Olha aqui, essa imagem tem todo o resumo da meiose. Vamos acompanhar aqui, então, para não ficar doido. Meiose 1. Tem uma célula no início da meiose 1. Aí acontecem os processos de prófase, acompanha o meu cursor. Metáfase, aqui é a placa equatorial. Anáfase, cada cromossomo vai para uma extremidade. E, por fim, telófase. Repare, então, que uma célula deu origem a 2 células. Teve redução de número de cromossomos? Sim, caiu para metade. Então, no exemplo que eu dei, se essa célula-mãe tinha 46 cromossomos, no fim da meiose 1, eu vou ter 2 células, cada uma com 23 cromossomos. 23 mais 23, 46. Beleza, essa é a meiose 1. Acabou a meiose 1, olha aqui, acompanha o cursor. As 2 células que foram formadas são haploides, certo? Cada uma com 23 cromossomos. Aí vai acontecer aqui, ó, nessa primeira célula formada, a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essa primeira célula, portanto, aqui no final, ó, vai dar origem a 2 células haploides. Aqui a mesma coisa embaixo, a segunda célula formada vai passar por prófase, metáfase, anáfase, telófase e vai dar origem a mais 2 células. Então, no fim do processo da meiose 2, eu vou ter 4 células haploides, tá ok? É assim que acontece o tempo todo para formar os gametas, tanto masculino quanto feminino. Gente, esse processo de meiose, ele é demorado, tá? É um processo demorado. Às vezes, para a formação de um espermatozoide, isso demora semanas. Para formar o gameta feminino, às vezes pode demorar anos, inclusive, tá? Então, é um processo demorado. Só que sem ele, seria impossível haver a vida. Para e pensa, quantos cromossomos tem um ser humano? Esse bebezinho aqui que eu coloquei na foto. 46 cromossomos.
Metade veio do pai e metade da mãe, certo? Então, tem que vir 23 do pai e 23 da mãe. Se não tivesse meiose, que reduz essa quantidade de cromossomos, esse nenenzinho receberia 46 da mãe e 46 do pai. Imagina no processo de fecundação, 96 cromossomos. Isso seria impossível à vida. Para ter vida, para ser um ser humano, tem que ter 46 cromossomos. E para esse indivíduo ter 46, ele precisa receber 23 do pai e 23 da mãe. Só que o ser humano tem 46. Então, para eu poder passar 23 para o meu filho, eu tenho que passar pelo processo de meiose, para ter uma redução nesse número de cromossomos. Olha só, tenta não decorar o processo, isso não vai funcionar. Tenta entender a lógica da meiose. Olha como ela é importante, como ela é essencial para ter vida e linda. Tá joia? Assistam a aula. Se não entendeu, assista novamente, que isso é extremamente importante para vocês serem boas profissionais no fim do curso, entenderem esse processo no laboratório, que vocês vão trabalhar com isso o tempo todo. Então, essa parte de mitose e meiose tem que ficar muito clara. Tá joia? Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa semana e bons estudos a todas!